Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas também que estão aí nos assistindo, né? É com grande satisfação que estou aqui novamente para mais um estudo com vocês. Mais essa troca de energia, essa troca de fluido, né? Gostosa que a gente tem aqui dentro da casa. E hoje a gente vai estudar um pouquinho a lição 53 com o título Sementeiras e Ceifas. É Vinha de Luz, gente, que nós estamos seguindo, tá? O livro Vinha de Luz. Eu sempre falo que esses livros eles são bons para a gente fazer o culto no lar, né? E nós devemos fazer, porque ele tem a separação. Cada título, cada lição é um culto, né? Então a gente vai lendo e vai discutindo sobre aquilo e a gente marca para cada lição ser um dia de culto, né? Então dá certinho o trechinho do Evangelho com a explicação embaixo, né? Que é o que a gente vai fazer aqui hoje, com mais um estudo. Então ele começa assim, o título do Evangelho. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção. Então está lá em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção. Então vamos tentar entender, né, o que ele quis dizer com essa sementeira, com essa colheita, né? Ele quis trazer aqui para a gente, né? Geralmente essas frases, né, gente, elas vêm no sentido muitas vezes figurado, né? Aquilo que está escrito, nós não devemos levar ao pé da letra, porque senão a gente acaba entendendo errado, né? Então nós temos que entender além disso. E esses livros eles são bons porque ele faz isso, ele pega um trechinho, né? E desse trechinho ele vem mostrando para a gente algo a mais do que está escrito ali, né? Jesus falava em parábolas, que era uma forma mais fácil, que ele achava, do pessoal na época entender, né, o que ele estava falando. Então ele falava da agricultura, ele falava, né, do que o pessoal trabalhava mais na época, né? Para que ele pudesse ser mais fácil, ele transferiu o que ele tinha, né, que passar para aquele pessoal na época, né? Mas hoje nós temos um entendimento maior e nós podemos ir além disso, né? Nós podemos ir além dessas palavras que a gente tem no Evangelho. E nós temos que ir mesmo, nós temos que procurar entender além do que está escrito lá. Porque senão a gente fica muito habitolado e muita coisa a gente entende errado, né? Quem de nós aqui às vezes não pegou um dia uma Bíblia, um Novo Testamento e começou a ler e fala assim, não, mas poxa vida, esse negócio aqui está esquisito, né? Não tem umas partes assim, principalmente o Antigo Testamento, aí a gente fala assim, não, mas então Deus não era tão bondoso assim quanto parecia, né? Deus não era tão bonzinho assim quanto parecia, mas não é isso. É porque muita coisa a gente acaba entendendo de uma forma errada, né? Então ele começa decifrando aqui esse parágrafo para a gente, né? Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represárias do crime. Daí
o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Ainda tem mais um pedaço aqui da leitura, mas ele começa falando aqui de um jeito bem simples, né? Plantaremos todos os dias, é da lei. Então, quer dizer, é da lei, não tem como a gente fugir. Nós estamos aqui plantando, né? E quando a gente planta, nós temos o nosso livre-arbítrio de plantar o que a gente quiser, né? Aqui na doutrina espírita, a gente fala muito sobre o livre-arbítrio, né? Vocês devem ter escutado bastante falar sobre o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele realmente é muito importante mesmo na nossa vida. Porque, na maioria das vezes, somos nós que escolhemos. Certo? Então, às vezes, a gente até assusta, né? Porque aí, às vezes, eu falo até por mim mesma, assim. Às vezes, a gente passa por alguns desafios, às vezes grandes, né? Para não falar problemas, a gente tem alguns desafios grandes para a gente enfrentar. E aí, de repente, você fala assim, será que não foi você que escolheu? Eu não. Tá doido? Né? Aí você fala assim, não, mas a gente estuda, a gente, né, tenta entender a doutrina. Mas é engraçado porque quando esse desafio vem, né, principalmente quando é uma doença, uma coisa assim, a gente acha que a gente não merece. Vocês concordam? Que aí a gente entra no negócio de falar assim, mas puxa vida, não foi eu que escolhi isso não, ai. E aí, às vezes, né, chega aquelas pessoas que nada acontece por acaso, né, gente? Então, às vezes, chega um e fala assim, não, mas e se foi você que escolheu? Não é? Não, mas aí a gente para e fala assim, nossa, parece dar um clique na cabeça da gente, né? Aí a gente fala assim, será? Será que foi eu que escolhi mesmo, né? Será como é que foi o planejamento do lado de lá, o combinado? Porque nada acontece por acaso, né, gente? Antes de tudo, né, a gente vamos pegar assim, só essa reencarnação, a última nossa, né? Vamos pensar assim, foi tudo combinado lá de lá, né? Não teve nada que não foi combinado. É tudo combinado. Até mesmo em relação aos pais que estão aqui, que vai receber essa criança, que vai receber esse espírito, que às vezes a gente acha que é o espírito novo, mas muitas vezes ele é muito mais antigo do que os próprios pais. Isso acontece muito, né? Mas às vezes a gente fica tão agarrado nesse plano aqui que a gente esquece desses detalhes, sabe? E desses detalhes importantes. A gente agarra aqui e muitas vezes a gente fala assim, mas por que fulano é assim? Ou então, por que ciclano faz assim? Por que eu faço assim? Talvez a resposta pode não estar aqui, nessa. E às vezes pode estar também, né? Se a gente for olhar vivências nossas desde que a gente nasce, a gente já nasce fazendo escolhas. Então, quer dizer, você já nasce se responsabilizando por aquelas escolhas nossas. Então, muita coisa, às vezes, é nessa mesmo. É a gente que, às vezes, não tem a humildade de querer enxergar, né? Mas muitas também não tá nisso, não. A gente fala, puxa vida, mas não tem como entender tal coisa. Realmente, não tem como entender fulano. Não tem como entender ciclano. É claro que pode, sim, estar em outras vidas. Claro que pode. E muitas vezes a gente não lembra, né? Por uma certa proteção mesmo, o nosso próprio resguardo, né? A espiritualidade se encaminha de não nos deixar lembrar. Porque se a gente for pensar na encarnação nossa hoje, na que a gente teve anterior, se a gente está em processo de evolução, essa aqui é a melhor. Vocês concordam? Se nós estamos no processo de evolução, posso ter, né, várias reencarnações que já fiz e várias que ainda está para vir. Mas o melhor está sendo esse daqui. Então, não tem muita mexida, sabe, gente? Às vezes a gente fica numa curiosidade, né, de saber, não que a gente não possa, mas a gente fica numa curiosidade, o que aconteceu, quem que eu fui na outra,
e tal. Mas não faz muito sentido, não, porque às vezes a gente fuxicar muito, nós vamos ficar decepcionados. Porque uma atrás eu estava pior. Ou bem pior, né? Dependendo do que eu consegui fazer aqui até hoje. Mas aí ele fala o seguinte: plantaremos todos os dias, é da lei, certo? Nós estamos plantando e nós estamos escolhendo o que a gente está plantando, correto? Livre-arbítrio. Eu escolho que eu vou plantar. Aí ele fala, né, que até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Então, todo mundo tá plantando. Seja o que for, todo mundo está plantando. De uma maneira certa, mais ou menos, errada, todo mundo está plantando. Mas é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Então, diariamente plantaremos, diariamente colheremos. Certo? Na hora que eu planto, eu tenho meu livre-arbítrio de escolher o que eu estou plantando. Mas na colheita, não tem como. Aí o livre-arbítrio, assim, entre aspas, não vai funcionar. Concordo? Eu plantei já. Então, o que eu vou colher vai ser aquilo que eu plantei. Não tem como eu plantar abacaxi. Você já deve ter escutado um monte aqui já sobre isso, né? Mas é sempre bom a gente falar, porque é uma maneira fácil da gente realizar aqui na cabecinha nossa. Se eu plantei abacaxi, não tem como eu ir lá e colher laranja. Vai nascer abacaxi e eu vou plantar o abacaxi. Aí não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio nessa hora. Certo? Há vegetais, inclusive, gente, essa questão do livre-arbítrio, a gente tem que entender o seguinte: às vezes as pessoas, assim, às vezes a gente tem a impressão de que aqui dentro da doutrina espírita nós temos o livre-arbítrio e que a gente pode sair fazendo o que bem entender que é o livre-arbítrio nosso. Poder pode, mas a colheita depois ela é necessária e ela vem. Aí já entra a lei da ação e reação. A lei da ação e reação não é a lei que está escrita na doutrina espírita, não. Ela está na doutrina espírita também, mas ela é para todo mundo. Certo? A lei da ação e reação, ela é uma lei que vem da natureza. Ela vem do nosso universo. Ela vem da divindade. A lei da ação e reação. Ela está a todo momento. Você pode ser evangélico, católico, espírita, ubandista, o que for. A lei da ação e reação, ela está para todo mundo. Correto? Então, por isso que a gente, na hora da gente plantar, a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente quer colher depois. Porque o hoje aqui, nós estamos plantando. E a gente vai colher. Mas às vezes, na hora da colheita, a gente não quer. Fala, não, eu quero colher laranja. Mas aqui, você plantou foi abacaxi. Como é que você vai colher laranja? Não, mas eu quero laranja. Não, mas não tem jeito. Você plantou abacaxi. Você vai colher o abacaxi. É simples assim. Então, quando você quiser colher laranja, você quer colher laranja? Passa a cultivar agora, então. Semear agora. A laranja, para você colher ela depois. Porque, por enquanto, só tem abacaxi para você. Você só plantou abacaxi. Aí ele continua, gente, falando assim: há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Então, aqui ele fala do nosso tempo, né? Ele usa os vegetais aqui para se comparar conosco, com a gente. Eu acho muito bacana porque é sempre nessas leituras, né, desses livros espíritas, eles estão comparando realmente com a natureza. Com a natureza, aqui ele fala dos vegetais. Cada vegetal tem seu tempo.
de semeadura, de colheita, né? Tem o tempo certo para semear, tem o tempo certo para colher, e cada um é diferente. Aqui ele está falando no tempo, ó. Tem alguns que o negócio é rápido. Vai lá e a colheita é rapidinho. Outros já demoram mais tempo para colher alguma coisa. Aqui, ó. Frutos na passagem, laboriosa de muito tempo. Somos nós, gente. Cada um na sua evolução, cada um na sua aptidão. E muitas vezes a gente consegue ser esse fruto, né, que tem essa colheita mais rápida, mais tranquila. Outras vezes a gente demora mais para começar a dar esses frutos, né? E isso aí depende muito da gente. Cada um tem seu tempo. Por isso que não vale muito a questão do julgamento, né? Às vezes a gente... Porque cada um de nós temos pendências diferentes, temos demandas diferentes. Se eu julgo, por exemplo, se eu julgo outra pessoa com alguma coisa que ele ainda faz de errado, pode ser que eu já tenha passado por aquilo e não faço aquilo mais. Mas eu tenho outras pendências, eu tenho outras demandas. Então não vale mais o julgamento, porque todos nós estamos aqui aprendendo. Se nós estivéssemos numa escala evolutiva muito acima, muito superior, nem aqui a gente estaria. Concordo? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então ninguém aqui é anjinho, ninguém aqui é santo. Nós sabemos disso. Se fôssemos, nós estaríamos em outro lugar. Então, se eu aponto o dedo para o outro, com alguma coisa que ele ainda não consegue fazer, talvez aquilo eu já superei. Mas e as outras coisas, as outras demandas minhas que eu preciso superar? Né? Então, a gente está aqui para essa ajuda mesmo. As pessoas, às vezes, mais próximas, né? Uma dificuldade que um tem, o outro já passou, até mesmo o casal, né? Às vezes a gente vê que existe isso. Existe, por exemplo, o casal que consegue fazer isso. Na demanda de um, o outro já conseguiu superar e vice-versa, um vai ajudando o outro. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Tem ninguém muito acima, não. No final das contas, a gente está tudo num barco só. Pode ser que uns estejam um pouquinho à frente, outros estejam um pouco atrás, ou do seu lado. Mas, nós, no final das contas, nós estamos todos num barco só. E não adianta a gente ficar se preocupando com o que o outro está passando. Eu falo se preocupando com os defeitos ainda, né? Com as demandas do outro. Porque na hora da tomada de consciência que somos nós mesmos, conosco mesmo, não é aquele Deus punitivo que vai, né, fazer assim, você se salvou, você não. Somos nós mesmos com a nossa consciência. Na hora do nosso julgamento, eu não vou poder julgar a responsabilidade para o outro. Tipo, o que você conseguiu fazer, né? Vamos imaginar assim. E aí? O que você fez nessa reencarnação? Não, mas é porque meu marido era difícil, meu filho deu muito trabalho, e meus amigos não cooperavam comigo. Não deu certo. Não, mas eu quero saber de você. O que você fez? O que você conseguiu realizar? Não, mas minha mulher era muito complicada, não deu, atrapalhou muito. A sua mulher vem depois. As demandas dela são dela. Aqui a gente tem essa convivência porque a gente precisa para a gente evoluir. O objetivo principal nosso aqui é evoluir. E a gente vai evoluir desse jeito que a gente está aqui. É no dia a dia, é na espetada do outro, é no rela-rela mesmo, na relação com o outro todos os dias. É assim que a gente vai evoluir. Mas, cada um aqui, né? Mesmo que estejam juntos e se vendo todos os dias, a evolução ela é individual e intransferível.
Olha que bacana, gente. Ela não depende do outro. Pode ser que eu tenha mais dificuldade, né? Porque os desafios chegam para a gente e às vezes o outro também não coopera. Tá certo. Mas a minha evolução não depende do outro. Não depende. Depende das minhas escolhas. Das minhas escolhas. Então não adianta eu ficar falando que foi o outro que me atrapalhou, não. Que não vai resolver. Às vezes a gente foca muito no que o outro está passando, no que o outro está fazendo, e nós esquecemos do nosso, da nossa evolução aqui. O que eu consegui fazer até hoje? O que eu vou deixar? O que eu vou deixar aqui para os meus filhos, para os meus familiares? O que eu vou deixar de bom? Que marca que é que eu vou deixar? Né? Aí ele continua, né? Falando aqui, em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Essas reencarnações dolorosas, gente, acho que todos nós passamos por elas, né? Mas, se a gente for estudar um pouquinho além, a gente sabe que ninguém está aqui a passeio. Nós passeamos, né? Mas é permitido passear. Mas nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para realizar os nossos desejos carnais. Nós realizamos alguns, e às vezes é bom. Mas o objetivo principal não é esse. Nós temos que ter um foco. Eu posso passear? Posso. Eu posso realizar desejos materiais se eu quiser? Posso. Mas esse é o objetivo principal? Não. Não é. Tanto que não é que muitos têm muito e não conseguem se realizar. Não conseguem. E às vezes a gente de fora, né? O meu olhar para uma pessoa que tem muito. Coisas materiais. E que às vezes passa por dificuldades, inúmeras outras. Não tem a dificuldade financeira, mas tem inúmeras outras dificuldades. E aí eu olho e penso, nossa, fulano não tem nem direito de se sentir desse jeito. De ter uma depressão, por exemplo. Fulano tem tudo. Tá vendo? Como os nossos olhos materiais nos fazem enxergar dessa forma? Se fosse assim, talvez seria até mais fácil. Quem tem muito é muito feliz. Quem tem razoavelmente alguma coisa é mais ou menos feliz. Quem não tem nada, ou quem tem muito pouco, ou um mínimo para sobreviver, não é feliz. E a gente vê que não funciona dessa forma. Né? A gente vê muito acontecer o contrário. Às vezes aquela pessoa que está vendendo o almoço para comprar a janta e a gente para, vai conversar, você pensa assim, não. Você vai ali, às vezes, né, tentar consolar e a pessoa que te consola. Você fala assim, não, mas um tapa de luva que a gente leva, né? E é assim mesmo. Porque isso depende de nós. Depende do nosso livre-arbítrio. Depende das nossas escolhas. Difícil? É. Para todo mundo. Mesmo aquele que está na riqueza, que a gente acha que é uma reencarnação tranquila, gostosa, talvez pode estar passando por muito mais turbulências do que aquela pessoa que tem o mínimo necessário para a sobrevivência. Sabe? E isso não é hipocrisia, gente. Isso não é mentira. Eu estou falando sério, né? A gente tem que começar a enxergar as pessoas de uma maneira diferente. E a riqueza também, o poder, o status, né, o dinheiro, ele vem também como prova, como expiações também.
quem tem muito também, muito será cobrado. Mesmo em questão material. Será cobrado. Porque como nada é por acaso, então essa facilidade, às vezes, pelo lado financeiro, que às vezes a gente, às vezes, né, a gente tem, certas pessoas têm, não é por acaso também. E vai ser cobrado também. E às vezes da própria consciência. Não, peraí. Foi te dado tal coisa, né? A parábola lá dos 10 talentos, né? Foi te dado tanto. O que você fez? Você guardou, enterrou para guardar? Você pôs no banco, você multiplicou? Você abriu alguma coisa e conseguiu produzir mais? Você conseguiu dar trabalho para funcionários? E aí, o que você fez? O que você fez para você ajudar o outro? Né? Então, assim, é cada um na sua prova. A gente sabendo que aqui ninguém tá na sua felicidade plena, não, gente. A gente tem que parar de olhar o outro e pensar dessa forma, né? Hoje a gente tem as redes sociais que, às vezes, isso aí é fácil de embutir na cabeça da gente, né? Em alguns minutos, segundos ali, você se perde ali vendo, entre aspas, vendo coisas boas, né? Fulano na praia, ciclano na night e tal. Eu pensei, não, puxa vida. Eu tô aqui fudido, né? Com o perdão da palavra. Mas a gente se sente muitas vezes assim. Uma coisa irreal que chega pra gente muito fácil e que às vezes a gente não sabe diferenciar. Ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represárias do crime. Então aqui, né, gente, a gente lembra aqui da lei de Moisés, né? Porque antes de Jesus chegar já existia a lei, que era a lei de Moisés. E ele veio, ele né, nas passagens dele, ele fala, eu não vim modificar a lei, eu não vim destruir a lei. Ele veio só modificar algumas coisas. A lei já estava aqui. E a lei de Moisés era essa daqui, né? Se um indivíduo te fez mal de alguma forma, ele veio e, sei lá, te passou uma rasteira, né, com alguma coisa, você poderia ir lá e fazer a mesma coisa com ele. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Era a lei de Moisés. E Jesus chegou para mudar essa lei. Porque ele veio trazer a lei de amor, a lei do amor. E a lei do amor, ela não funciona dessa forma. Ela não funciona assim. Cada um tem seu estágio de evolução. E às vezes a gente fala assim, não, mas puxa vida. A gente vê aí nos noticiários, né? Às vezes tanta coisa acontecendo, né? Nós somos muito primitivos ainda, né, gente? Se a gente ficar fuxicando o nosso lado, a ira que a gente tem ainda de antigamente, a gente puxa para a realidade, né? Então, às vezes a gente olha e fala assim, ó, fulano tinha que morrer igualzinho, né? Tinha que fazer igualzinho ali, igualzinho ele fez, fulano tinha que fazer com ele. Só que se a gente for olhar a lei da evolução e a lei do amor, ele também vai aprender. É difícil? É. Estou defendendo quem não pode ser defendido? Não, não é isso. Só estou mostrando o outro lado da moeda. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Então, gente, esse ódio de ontem gerando as guerras de hoje.
a gente vê que, às vezes, até mesmo assim, nas famílias, né, na família da gente, vindo, às vezes, esse sentimento de gerações, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, tem famílias que, vamos dar um exemplo, a mãe passa por um processo de depressão e tal, e aí vem o filho e tal, o filho desenvolve. Ah, isso é hereditário? Se é hereditário, não posso afirmar. Mas que o meio ali, é claro que favoreceu o desenvolvimento, claro que sim, né? Já pensaram nisso? Então, esse sentimento nosso, que às vezes a gente não entende muito bem, pode estar vindo de gerações. E a gente pega birra de fulano, de ciclano, da família, porque mãe falou isso, pai falou aquilo. Sabe? Toda família tem isso, né, gente? A gente não está livre disso, não. Mas a gente tem que começar a ouvir e ponderar as coisas, sabe? Né? Porque a gente vai, às vezes, na defesa daqueles que são mais próximos da gente, né? Na defesa da mãe, na defesa do pai e tal. Mas, às vezes, esses conflitos vêm para a gente e a gente vai passando sem perceber. A gente vai passando de gerações. A gente até fala assim, a história se repete, não é? Não é? A gente fala assim. A história se repete. E se repete mesmo. Se repete mesmo. Agora, a partir do momento que eu começo a entender a minha história, eu posso desviar. Eu posso fazer diferente. Eu posso falar, não, peraí, não é isso aqui que eu tô querendo, não. Eu não quero prosseguir, eu não quero passar isso para frente, não. Aí eu tenho a chance de escolher outro caminho. Mas primeiro eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que foi passado para mim. Por isso que hoje tem tanto, né, gente, as constelações, esse tipo de trabalho, né, com a família. Até assim, eu não conheço a fundo, não, mas todo mundo já ouviu falar, né? Justamente para isso. Para eu entender o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com meus avós, por que às vezes eu tenho essa dificuldade em tal coisa. E muitas vezes ajuda mesmo, e resolve mesmo. Esse sentimento que às vezes a gente vai trazendo de gerações, né? De encarnações, de gerações, que vão passando para a gente, vão embutindo na cabeça da gente. Né? E às vezes a gente, sem pensar, a gente vai absorvendo aquilo ali tudo. Então, só com uma análise, com autoconhecimento nosso, é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, mudar a nossa história. Sem entender é impossível. Não tem jeito. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferentes de quantos se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Então, o que ele está falando, né? Hoje, mais de 19 séculos depois do cristianismo, ainda são poucos que conseguiram chegar até essa luz. E essa luz, onde que ela está? Ela está dentro da gente mesmo. Por isso que nós precisamos do autoconhecimento. Nós precisamos nos entender. Porque a luz foi dada a cada um de nós que estamos aqui. Mas a gente tem que cultivar. A gente tem que procurar. Nós temos que ser curiosos quanto a isso. Estudar. Entender. Então, gente, se a gente for parar para pensar, né? Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, né? E hoje a gente ainda está pelejando ainda para ver se a gente entende alguma coisa. Tudo que ele falou há mais de 2000 anos atrás, nós estamos aqui
pelejando para entender, engatinhando ainda. Mas pelo menos a gente ainda está no processo. Tem pessoas que nem no processo ainda entrou, né? Eu falo que a gente está no processo pelo seguinte: se nós estamos aqui numa segunda-feira, né? Saímos da nossa casa, estamos aqui sentados para escutar uma palestra, para escutar outra pessoa falar, já é uma evolução, né? Nós estamos procurando alguma coisa. Cada um aqui está numa evolução, num caminho diferente. Mas que veio buscar alguma coisa, veio. Porque senão não estaria aqui. Então eu falo que a gente já está no processo por causa disso. Então, e quantos ainda, e nós ainda estamos gatinhando para poder entender alguma coisa. E quantos ainda nem o primeiro passo deram, nem a vontade de entender alguma coisa, de se perguntar, né? Aquela pergunta sem revolta, sabe? A gente tem aí Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Qualquer pergunta que você quiser saber em relação ao espiritismo, está lá. E às vezes era falado pra gente, né, que a gente não pode ficar perguntando demais, porque é pecado. Tô falando por mim. Eu escutava isso, né? A maioria aqui deve ter vindo da Igreja Católica, eu também vim dela. Não tô falando mal, foi a base, foi o início. Precisei para estar aqui hoje, para entender certas coisas. Precisei. Mas muitas vezes a gente não podia perguntar demais, porque no final das contas quando você começava a perguntar demais era milagres, ou então era mistérios, milagres não, mistérios de Deus, ponto final. Hoje não. Hoje nós estamos aqui falando de espiritismo. Evoluímos? Graças a Deus, sim. Se fosse alguns anos atrás, a gente tinha que falar escondido, ou a gente não poderia nem falar, né? A gente tinha que procurar sozinho. A gente ia ser apedrejado depois que saísse dali. Pensa vocês, né? Tá aqui falando de espiritismo, aí de repente já sai ali fora e tá uma multidão ali para vir em cima da gente, né? Nós estamos falando aqui de coisa ruim. Era assim, né, gente? E olha que não é muito tempo atrás, não. Não são tantos anos aí, não vou saber falar aproximadamente para vocês. Mas não está tão longe assim da gente, não. Então já melhorou. Hoje, nós temos liberdade de pegar um computador, de pegar um celular e baixar um livro. Eu tenho, Livro dos Espíritos, está baixado no meu celular. Qualquer hora eu posso ir lá, qualquer dúvida que eu tiver em qualquer questão, eu posso ir lá olhar. E esclarecer. Entender. Então hoje está fácil, gente. As coisas são, às vezes a gente reclama muito, mas hoje as coisas são mais fáceis para a gente. A gente tem mais conhecimento, a gente tem mais onde buscar. Não é? A gente tem mais. A gente tem mais oportunidade. Até mesmo em questão de... Às vezes a gente fica pensando assim, questão de aparelhos que a gente tem dentro de casa, né? Aí a gente pensa assim, a máquina de lavar. Eu coloco a roupa, ela sai limpa e praticamente seca. Antigamente tinha que ir pro rio, tinha que lavar, todo mundo sabe a história, né? Lavar um negócio no muque, à mão. Aí a gente para pensar, e esse tempo que eu não preciso gastar mais em ter que ficar lá esfregando roupa e tal, o que eu estou fazendo com ele? Nós estamos aproveitando da tecnologia? Estamos sim, podemos? Podemos. Porque se chegou para nós é porque nós temos o direito e a oportunidade de desfrutar. Mas e aí? O tempo que eu só coloco a roupa lá na máquina que eu posso fazer outras coisas, será que eu estou lembrando de fazer alguma coisa? De cultivar o meu espírito? De fazer alguma coisa também para ele?
Que nós precisamos disso, né? Nós precisamos de tirar um tempinho para isso, para alimentar o nosso espírito. Nós não tiramos um tempo durante o dia para a gente alimentar o nosso corpo? Ali, ou de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas. Nós não estamos alimentando o nosso corpo porque ele reclama? E o nosso espírito? A gente esquece, né? Que ele também precisa de alimento. Não é o alimento material, mas ele precisa de outro tipo de alimento. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segure rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então, gente, o que ele está falando aqui, né? Para a gente cultivar esse bem, né? E para a gente reparar essas multidões, né? Muitas vezes a gente consegue consertar um erro nosso através do outro. E através do que ocorre, às vezes, ao nosso lado, né? A gente olha e vê as consequências, né? Daquilo ali, e a gente pode aprender com aquilo. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Muitas vezes a gente tem que cair, tem que tropeçar para a gente poder aprender alguma coisa. Mas nós podemos ir para o lado mais fácil, viu? Muitas vezes a gente escolhe o lado mais complicado, mais difícil, mas nós podemos escolher um lado mais fácil. A gente complica muito as coisas. A gente complica muito. Às vezes o desafio é um tamanho e através das lamentações, do sofrimento, a gente acaba aumentando esse desafio. Vai depender muito da maneira como a gente enxerga aquilo, né? Semana passada a gente estava falando sobre a questão a diferença entre dor e sofrimento, né? Nós sabemos que aqui cada um de nós passa por desafios. Não tem ninguém aqui vivendo felicidade plena, certo? Mas e aí, no meio disso tudo, existe a dor e existe o sofrimento. A dor, às vezes, é inevitável. Por exemplo, Jesus, quando veio aqui para desenvolver sua missão aqui na Terra, ele teve dor. Por que ele teve dor? Porque ele estava encarnado. Ele estava como nós estamos aqui hoje. Ele tinha um corpo, né? Ele tinha um corpo. E a gente fez o que fez com ele quando ele chegou aqui. Então ele teve a dor? Teve. Ele teve a dor da carne. Machucaram, né? Bateram, colocaram de cabeça para baixo, fizeram, né? De tudo com ele. Então teve a dor? Teve. E o sofrimento? Então o sofrimento a gente acredita que ele não teve. Nossa, mas não teve? Não. O sofrimento, gente, é muito pior do que a dor. Porque o sofrimento é aquele sentimento de quando a gente está passando, por exemplo, quando a gente está passando por uma doença. A doença, quando chega, ela desmorona a gente, né? Principalmente quando é uma coisa mais séria. Então, vamos supor que a gente está passando por uma doença, às vezes complicada e tal. E aí a gente pode ser que a gente tenha a dor física dessa doença, pode ser que não. Mas daí a gente começa no processo de sofrimento. Sofrimento por quê? Porque eu acho que eu não mereço aquilo.
Aí é quando eu paro e começo a perguntar, sabe? Por que comigo? Nossa, meu Deus, agora que eu ia fazer isso, agora que eu ia desenvolver aquilo, e isso acontece logo agora. Por que comigo? Mas como assim, por que comigo? Comigo não pode, poderia ser com outro, então. Poderia ser com meu vizinho. Então é a mesma coisa, a gente está perguntando isso. Por que comigo? Por que você não trouxe essa doença para o meu vizinho? Por que você não trouxe essa doença para o meu marido? Tipo isso. Então, a gente tem que prestar atenção até nas coisas que a gente fala, sabe? Nos questionamentos nossos. Porque nem as doenças também chegam de paraquedas, não. É cada um naquilo que precisa ser melhorado. Não chegou para o meu vizinho, porque o meu vizinho não precisa daquilo naquele momento. Ela é minha. Então, quando chega esses desafios, essas questões, e a gente a gente consegue realizar o processo de aceitação, daí fica mais fácil. Porque pode ser que eu tenha o sofrimento, mas o sofrimento ele vai estar menor. Às vezes eu vou ter a dor, mas eu não vou ter esse sofrimento da lamentação, de achar que, poxa, eu não mereço. Não mereço passar por isso. Talvez pode ser que não mereça mesmo não, mas a gente não sabe o que a gente fez nas outras atrás, o que aconteceu, não é, né? Então, muitas vezes nos resta é aceitar mesmo. Não é ficar parado, tá, gente? É diferente da ociosidade, não é isso que eu tô falando. É da própria aceitação mesmo. Se veio para mim, eu vou aceitar, mas eu vou lutar para vencer. É assim que a gente deve pensar, né? Ô, gente, então, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem voltar lá no livro, Vinha de Luz, lição 53, dá mais uma lidinha, mais uma estudada, vale a pena, viu? Porque às vezes são pequenas palavras, pequenos trechos, mas que têm um significado muito importante, muito profundo. Então, uma boa noite para vocês, boa noite para os nossos internautas também, e até uma próxima oportunidade de a gente estar junto novamente.